Ministro, então, aproveitando nossa que vínhamos desenvolvendo aqui sobre perfil político e técnico, eu queria saber sua opinião sobre o julgamento do Mensalão. O senhor acha que foi um julgamento técnico ou um julgamento político? Olha, eu participei desse julgamento do Mensalão, ação penal 470, na sua fase final. O ponto essencial, quer dizer, aquelas questões de prova, basicamente, eu não participei e nem precisei examinar muito a fundo, porque eu participei na fase dos embargos infringentes e que aí as questões eram muito mais técnicas do que propriamente de prova. Eram muito mais teóricas, vamos dizer assim, de doutrina do que propriamente de prova. Então eu não tenho, sinceramente, eu não tenho razões para acreditar que tenha sido julgamento político, no sentido assim de que vamos condenar ou vamos absolver porque quero que condenar ou quero absolver. Não acho que tenha sido esse porque isso aí dependia muito mais de prova do que está no processo. Como eu disse, é um processo enorme, são 300 volumes, coisa assim. Eu não examinei com detalhes. Graças a Deus eu não precisei. Não, porque é um processo muito trabalhoso, eu não precisei me dedicar a essa prova. Agora, enfim, é um processo que fugiu da experiência diária do STF. O STF não tem muitos casos, embora não seja propriamente inédito, mas ele não tem muitos casos de julgamentos assim, com tanta gente e envolvendo questões de prova tão complicadas. Não saberia dizer. Provavelmente, se eu tivesse participado, algumas coisas eu teria votado diferente do que foi. E vou dar um exemplo, porque eu acabei votando. O crime de lavagem de dinheiro e o crime de quadrilha, eu acho que a formulação teórica eu teria votado diferente do que foi decidido. Mas depois isso, nos embases infringentes, inverteu justamente por isso. E eu teria votado diferente, não é porque são questões teóricas difíceis, né? Onde tem divergências, né? O que é normal. E eu, como juiz do STJ, eu enfrentei questões semelhantes e já tinha decidido diferente. Então, provavelmente, e aliás isso aconteceu quando julguei em embargos infringentes, teria julgado diferente. Agora, dizer que isso, por causa disso, foi político, não posso dizer isso. Ministro, por vezes essas divergências, como nós todos acompanhamos, essas divergências elas apareciam de maneira um pouco mais sanguínea no plenário. O senhor chegou a participar de algumas dessas discussões mais acaloradas? Ali, quando nós julgamos embargos infringentes, obviamente, a grande discussão era saber se cabia ou não cabia embargos infringentes. Esse foi um momento em que teve algumas discussões, para usar a expressão aí, sanguíneas. Quer saber minha opinião sobre essas discussões sanguíneas? Eu acho que isso não fica bem para o tribunal. Principalmente para o Supremo televisionado ao vivo. Acho que não fica bem. O senhor já tinha uma experiência grande na magistratura, mas em determinado momento o senhor começa a julgar com transmissão ao vivo. Uhum. Só um breve parênteses. Como é essa experiência? Bom, do ponto de vista pessoal, eu procuro abstrair
E realmente não precisa fazer muito esforço para isso. Quando eu estou lá no Supremo, eu não tenho essa consciência de que isso esteja sendo transmitido ao vivo. E eu também, raramente, vou assistir. Às vezes eu pego assim, está mudando de canal, está passando alguma coisa, mas eu não vou ver. Então, vamos dizer assim, para mim não me afeta pessoalmente. Agora, eu já disse isso várias vezes, eu acho que isso não é bom, transmissão ao vivo. Eu sou contra. Acho que ela compromete, em muitos casos, a qualidade dos julgamentos. Porque, de um modo geral, já é difícil para um juiz de tribunal voltar atrás nas suas convicções, mesmo quando o argumento de um colega seja muito convincente. Há uma natural assim, resistência, não diria resistência, mas é difícil, né? Raramente se vê. E na frente da televisão, é mais difícil ainda. E, por outro lado, eu acho que, como a solução das causas, às vezes, é muito difícil, um debate informal, e eu trago aqui de novo a experiência lá do antigo TRF, essas conversas informais, um ambiente menos tenso, ajuda a formar. E não é por outra razão que a experiência dos tribunais mais antigos, né? Pega os tribunais europeus, pega os tribunais americanos mesmo, não tem isso que nós temos. Então, isso de fazer tudo em público, o debate, e a maioria ter o assunto ali ao vivo e a cores na hora. A Suprema Corte Americana lá, e os europeus também estão assim, na maioria dos países, ouve os advogados em público, mas a decisão mesmo se toma num ambiente fechado. Se no STJ ou no STF, existe esse espaço para uma discussão informal? Depende muito das pessoas, né? Quer dizer, a cultura do Supremo não é muito favorável a isso. No STJ, né, que são 6 turmas, a turma que eu participei teve momentos que se propiciava muito, teve momentos que não, depende muito das pessoas que compõem a turma. Mas, de um modo geral, no STJ, eu acho que o ambiente é mais propício. Talvez porque não esteja sendo transmitido, pode ser. Acho que é mais propício. Embora eu quero dizer que lá na experiência da 4ª Região era muito bom isso. Nós tínhamos, até porque as pessoas conheciam, então. Era muito bom. Isso não quer dizer que depois não mudasse. Eu me lembro até curiosamente, um caso, eu tinha um habeas corpus para julgar lá no TRF. Duvidoso, muito duvidoso. Enfim, eu estava em dúvidas cruéis. Vamos da matéria jurídica. Matéria jurídica e a prova. E antes da sessão eu reuni os colegas, coloquei o problema, eu disse, olha, eu estou pensando em ir por aqui e tal. Tá bem, então vamos assim. Aí nós fomos para a sessão e o advogado que tinha entrado com habeas corpus foi fazer sustentação oral. Ele me tirou todas as dúvidas que eu tinha e me tirou contra ele. Aí eu votei contra ele, mudando o voto anterior. Quer dizer, essas coisas, eu curioso, porque foi o advogado mesmo que tirou as dúvidas. É o caso típico que o advogado, às vezes, mas ele foi correto. Não? Então eu mudei na hora e disse, olha, eu também não quis tripudiar um advogado, obviamente, mas essas experiências a gente tem. No Supremo não dá para fazer isso? O Supremo, vamos dizer assim, não é da cultura do Supremo. A gente troca ideias, eventualmente, com algum colega,
Mas, por enquanto, não é da cultura. Acho que está se dando alguns passos, né, no sentido de mudar isso, mas tudo isso depende muito das relações, enfim, depende muito dos colegas. Né? Com alguns a gente tem mais, com outros menos intimidade para fazer isso. Isso, deixa eu só concluir o ciclo STJ, para a gente já entrar realmente no Supremo, já falando bastante coisa sobre o Supremo. Eu me lembro, eu mesmo, de ver na televisão o seu discurso de despedida do STJ. Você estava visivelmente muito emocionado, você noticiou que, enfim, foi às lágrimas naquele momento. Se eu bem me lembro do Mas eu sou muito chorão, eu sou muito chorão, eu choro com facilidade. Foi difícil sair do STJ? Eu chorei quando saí do TRF, chorei quando... Eu chorão. Não foi difícil, eu ia sair. Eu estava, como eu disse antes, eu já tinha pedido até o meu retorno da universidade, porque eu ia me aposentar no STJ. Eu ia me aposentar no final de 2012, já tinha decidido isso, embora eu não tivesse ainda externado. Para algumas pessoas eu já tinha falado. E ia voltar para a advocacia, ia fazer. Então, não é que o meu ciclo acabou. Agora, isso não significa dizer que eu não se emocione. Enfim. E é uma coisa mais de uma vivência pessoal mesmo. Né? Eu me lembro sempre do Bisol, e eu acho que eu falei isso naquele meu discurso, do José Paulo Bisol, que foi senador. Ele foi meu professor, e ele é poeta, sobretudo. Né? Quando ele fez o discurso de despedida dele do Tribunal de Justiça, foi desembargador também, ele fez um discurso belíssimo, que eu plageio, entre aspas, embora eu cite, né, muito, dizendo isso, quando a gente se despede, né, a gente está se despedindo de si mesmo, de alguém, né, está se despedindo de si mesmo, quer dizer, aquele teoria ministro do STJ acabou, se foi embora, ficou para trás. Então a gente se despede um pouco de si mesmo. E é isso que emociona, eu acho que é isso que emociona. Não é que a gente... Eu nunca fui apegado assim, a cargos, mas eu fui apegado à vida, pô. A gente passa coisas boas. E quando a gente vai para frente, fica... Né, vai deixando um pouco de si mesmo lá nos baús da história. Né? É isso que emociona. No entanto, ministro, o senhor se despediu do ministro Teori Zavascki do STJ, mas a volta para Porto Alegre não aconteceu. Não aconteceu. Vai acontecer. Mas isso foi devido ao fato da sua ida. Não, foi, exatamente. É. Como é que aconteceu isso? Como é que foi? Não, o meu nome, sempre, nos últimos tempos, era comentado para ir para o Supremo. Como? Enfim, era notícia, as pessoas, quer dizer, eu nunca fui de fazer campanha, não é que eu não quisesse, mas eu nunca fui de procurar, assim, me colocar de candidato. Mas o meu nome aparecia, né? Talvez pela minha biografia, pela minha trajetória no STJ, enfim, o STJ também é um bom celeiro para escolher ministro do Supremo. Então, o meu nome aparecia. Agora, enfim, é tudo uma questão de oportunidade. Né? E um belo dia, eu até estava viajando, eu estava em Paris quando me ligaram, dizendo que a presidente queria falar comigo. Isso era acho que foi logo 1 ou 2 dias depois que o ministro Peluso se aposentou. Eu nunca tinha falado com a presidente Dilma, quando ela era presidente.
eu imaginei que fosse sobre isso. Mas, enfim, aí eu estava chegando, tinha chegado em Paris de manhã. Então, me pediram que quando eu ia ficar uma semana lá, quando eu voltasse, que eu fosse falar com ela. E foi assim, aí eu cheguei no sábado, no domingo, eu fui lá no Palácio da Alvorada, ela me convidou. Fiquei muito satisfeito, muito honrado. Nessa conversa ela já lhe anunciou a vontade dela de nomear? Me anunciou. Eu fico imaginando como é que essas conversas acontecem. As conversas acontecem porque, vamos dizer assim, é curioso, né? Porque eu fui muito, né? Logo em seguida estava no meio do mensalão, todo mundo imaginando que enfim, vai lá, foi escalado para julgar o mensalão, essas coisas todas. Não se falou em mensalão, em nenhum momento. A presidente tem uma visão do Supremo Tribunal Federal que eu achei importantíssima. Ela tem uma visão de altíssimo nível. E para mim foi muito lisonjeiro, porque ela me disse que estava me indicando porque ela gostaria de uma pessoa com o meu perfil, que fosse um perfil de uma pessoa tranquila, que tivesse uma experiência de juiz, que fosse técnico, né? E que ela achava que esse era esse tipo de pessoa que precisava lá no Supremo. Foi isso que nós conversamos. Aceitou? Aceitei, óbvio que aceitei, não. Claro. Ela só me pediu para não divulgar no dia seguinte, que ela ia fazer lá pelos meios normais. Quando se torna pública a sua nomeação? Isso foi no dia seguinte. No dia seguinte. O senhor, em função desse turbilhão, que era uma indicação no processo do mensalão, o senhor foi assediado pela imprensa? Muito. Imediatamente. Como é que o senhor descreveria isso? Essa é uma experiência nova para mim mesmo. No dia seguinte, imediatamente. Mas a recepção, de um modo geral, foi boa. Num primeiro momento, houve assim... ninguém, num primeiro momento, falava assim, não, ele foi escolhido por causa do mensalão. Ninguém. Pelo contrário, foi para minha satisfação, até foi as manifestações foram muito boas, né, excelentes. Bom, mas aí tinha um problema estava no período eleitoral também, era setembro, né? Tinha lá o Senado que tinha que fazer a sabatina, então eles queriam fazer antes dos tais recessos brancos e tal. Então houve lá na Câmara, na Comissão de Constituição e Justiça, um processo para fazer logo a sabatina e tal. Então isso começou a ser ligado com o problema, estão querendo nomear logo, porque não sei o quê, vai participar do mensalão. E aí não adiantava dizer que eu não podia participar, porque já tinha começado, não adiantou mais dizer nada. Eu insistia isso. Lá quando eu fui lá na primeira sabatina, está no regimento interno lá do Supremo. O juiz, né, quando começou o julgamento, ele só pode votar se der empate e desde que se sinta habilitado. E em matéria penal, que era o caso, eram 10 juízes, né? Eram 10 juízes, tinha a vaga, então eram 10. Se der empate em matéria penal, essa hipótese não acontece, porque está lá também no regimento e na lei, que se der empate favorece o réu. Então não tem hipótese de eu votar no mensalão, não tem hipótese. Agora, aqui não quero fazer crítica à imprensa, mas não adianta dizer
Porque não adianta dizer. Porque não, às vezes não se quer ouvir certas coisas, não adianta. E foi isso que aconteceu. Eu não participei, eu assumi, não tinha terminado, eu nem ia lá na sessão. Depois, mais adiante, não, mas quando surgiu os embargos infringentes, aí então foi pior, aí sim, porque foi escalado por causa dos embargos infringentes. Eu fui indicado, começo de setembro. Começo de setembro, ninguém imaginava embargos infringentes, porque embargos infringentes dependia de ter 4 votos pela absolvição. Isso aí só aconteceu lá em novembro, outubro, novembro. Quer dizer, não podia alguém lá em setembro imaginar que eu fosse ser escolhido para dizer que cabia embargos infringentes com 4 votos lá na frente. Também não adianta explicar. Não adianta explicar. Então eu passei assim, quer dizer, ficou como se eu e o Barroso, mas o Barroso até foi nomeado bem depois, mas eu não tinha a menor hipótese de se imaginar que fosse por causa disso. Isso quer dizer que havia sempre uma certa desconfiança de que as nomeações do mensalão seriam nomeações sim, não, mas para favorecer os réus. Não sei se não sei se é uma desconfiança real, estou dizendo que a imprensa publicou algumas coisas. Mas, enfim, essas coisas são assim. Né? Jornalistas querendo entrevista, muitos, sondando. Mas eu nunca fui assim de me expor muito, não. Eu dei uma entrevista coletiva antes de assumir, e já nessa entrevista eu disse que eu não era muito não é que eu fugisse da imprensa, pelo contrário, mas que eu preferia deixar as minhas posições claras nos meus votos, e que eu me comprometi a disponibilizar os meus votos no mesmo dia que eu apresentasse o voto lá no plenário. Estava à disposição da imprensa. Isso foi feito. Raramente alguém vai lá, mas da minha parte, eu continuo. A imprensa não leu o seu voto, lê, doutorado? Não sei se lê. Ou lê e não entende? É uma possibilidade, mas eu não sei, isso eu não posso dizer, mas o que eu quero dizer é que são poucos procurados os meus votos, pouco procurados lá no meu gabinete, mas eles estão à disposição, não. Então, mas como é que o senhor descreveria a sua sabatina para o Supremo? Teve esse problema. Na primeira sabatina, em função até dessa coisa de participar ou não participar do mensalão, ela foi muito tensa, porque alguns senadores já tinham falado essa coisa, né? Então, a primeira pergunta que foi feita foi pelo senador Álvaro Dias, foi oportuna, porque ele tocou nesse assunto e me deu a oportunidade de esclarecer mais uma vez isso que eu disse. A não ser que o Supremo decidisse contra o regimento interno, se o Supremo dissesse, não, tem que vir aqui votar, bom, o Supremo que ia decidir. Mas que o regimento estava lá, para quem quisesse ler, não tinha como eu participar. Tinha que dar empate, eu tinha que me dar... Não, porque o que se dizia, não era nem que eu ia votar de um jeito ou outro. O que se dizia é que eu ia participar, ia pedir vista e ia trancar o julgamento. Era isso que se dizia. Que eu ia e foi essa a pergunta do senador, a primeira pergunta. Se era verdade que eu, assumindo, eu ia pedir vista e ia trancar o julgamento do mensalão. Essa era a acusação. Então, foi bom, porque assim eu tive a oportunidade de explicar.
que havia uma impossibilidade lógica por duas razões. Primeiro, porque quem não ouviu as sustentações orais e tal, num processo desse, só participa se faltar quórum, se der um empate, coisa assim. Que no caso de matéria penal não tinha como, porque empate favorece o réu, está lá no regimento. Não tem que chamar mais ninguém. Empatou, empatou. E, mesmo assim, aquele que participa, ele só pode participar se julgar habilitado a votar. Então, habilitado a votar é incompatível com o pedido de vista, porque o pedido de vista é justamente aquele que não está habilitado a votar. Está tudo escrito ali. Lá no STJ eu tinha alguns colegas lá, às vezes acontecia. Eu estou habilitado a votar, eu peço vista. Quer dizer, é um negócio, isso é incompatível, não existia hipótese. Pedido de vista é um E foi bom, porque o senador, ele diz, entendi, está entendido, então, está satisfeito, pronto. Então me deu essa oportunidade. E depois, depois não deu para terminar, foi marcado um outro dia para continuar a sabatina, foi boa. Então a coisa desanuviou e foi. Se eu bem entendi, o pedido de vista é uma coisa que pode vir a ser polêmica na judicatura. Esse é um exemplo. Se estou habilitado, peço vista. Não, isso é uma aberração, né, cara? Estou habilitado a votar, eu peço vista. Então, está habilitado, bota, né? Uma coisa que não tem sentido. Mas, às vezes, a gente tem que pedir vista. Eu mesmo, no Supremo, principalmente no começo, que é onde a gente pede mais vista, por razões óbvias, porque, pelo regimento do Supremo, o juiz mais novo vota logo depois do relator. Vota o relator, o segundo a votar é o mais novo, sempre. Então, é um ônus. Primeiro, porque ele é novo. Segundo, porque os assuntos são novos. Enfim, essa prática, que é uma prática antiga lá no Supremo, está no regimento interno, é uma prática que nos outros tribunais não tem. Né? Pegar o segundo voto, o mais novo. Então, é muito comum pedir vista. Eu evitei, sempre que é possível, eu pedi vista. E eu tive sorte, porque, assim como aconteceu quando eu passei do TRF para o STJ, que muitos temas me eram familiares, também quando eu fui para o Supremo, muitos temas que o Supremo julgou nesse primeiro período meu me eram familiares. Então, me facilitou muito. Alguns casos que tenha marcado o senhor? Lá no Supremo? Não, teve vários casos, né, importantes. Tem assim, alguns que me deram muito trabalho. O próprio cabimento esse dos embargos infringentes, eu fiz um voto cumprido. Mas resgatei também uma discussão que eu julguei lá no antigo TRF, onde a discussão era exatamente a mesma, só que no plano do processo civil. Também lá se discutia uma época se cabia ou não cabia agravo de instrumento contra decisões interlocutórias no mandado de segurança. É uma questão bem técnica, mas do ponto de vista técnico, a discussão é a mesma. É exatamente a mesma. Eu tinha votado, depois eu tinha escrito doutrina sobre isso. Então, a minha convicção, tecnicamente, era tranquila. Mas, enfim, eu procurei. Esse é um caso que, obviamente, até pela repercussão, marca. Mas no Supremo a gente decide coisas importantes. Né? Por exemplo, eu acho que o voto
me deu muito trabalho, porque aí já era mais novidade para mim, recentemente, foi um voto sobre esse financiamento público, de financiamento privado de campanhas políticas. Eu votei divergente, já tenho uma maioria formada, mas estou plenamente convencido eu pedi vista sem uma convicção formada e fui estudar, estudei muito, cheguei à conclusão contrária, estou convencido disso. É um voto importante, eu acho que é um voto... O senhor diverge da maioria, portanto? Eu divergi. Como é que o senhor nos resumiria o conteúdo? Não, porque nós estamos aí discutindo uma questão de constitucionalidade, quer dizer, o que se diz é que o financiamento de campanhas por pessoas jurídicas é inconstitucional. Isso não é uma questão brasileira, em primeiro lugar, e é inconstitucional porque feriria o princípio democrático. Se se coloca esse problema assim, ele passa a ser um problema universal. Quer dizer, porque o argumento básico dessa tese é de que as pessoas jurídicas não participam, não elegem, nem são eleitas. É como se as pessoas jurídicas fossem entes marcianos, quer dizer, fora da nossa vida social. Que não empregassem pessoas, que não tivessem interesses. As pessoas jurídicas podem ter interesse, até para moldar um sistema econômico, podem ter interesse em reduzir carga tributária, por exemplo. Então, ele pode ter interesse em defender uma linha de parlamentares. E, sobretudo, as pessoas jurídicas, no fundo, elas não têm um fim em si próprio. Quer dizer, também as pessoas jurídicas, como o Estado, como todas as organizações, as pessoas não físicas, vamos dizer assim, essas pessoas artificiais, vamos dizer assim, as empresas, as associações, no fundo, elas têm por objeto melhorar a vida das pessoas, dar emprego, dar lucro para as pessoas, melhorar a saúde das pessoas, enfim, gerar lucros. Tudo isso são... Mas para as pessoas físicas, as pessoas jurídicas também, no fundo, têm uma finalidade que é atender pessoas. Então, eu não vejo essa coisa. Não. E a experiência de outros países, não. Tem gente que acha que o inconstitucional é financiamento público, porque a alternativa é financiamento público. Tem gente que inconstitucional... Na Alemanha mesmo, onde esses problemas de financiamento de campanha é um tema estudado há mais tempo e com constantes modificações para tentar aperfeiçoar. Quando eu fiz a pesquisa na Alemanha, se pode ter financiamento público, mas desde que tenha também o equivalente a um financiamento privado, do mesmo valor. Entendeu? Curiosa essa solução. Então não dá para dizer que uma coisa seja absolutamente antidemocrática e a outra, sim, que é totalmente democrática. Não existe isso. E eu acho que não há uma proibição na Constituição de financiamento por empresas. O que há é um descontrole. Não é? O que há é um descontrole. Que a nossa experiência histórica, até 93, era proibido pessoa jurídica fazer doação no Brasil. E aí gerou o escândalo do PC Farias. O escândalo do PC Farias se gerou numa época em que era proibido doação por pessoa jurídica. Então, no Congresso Nacional se fez uma CPI que gerou essa investigação sobre o PC Farias, e entre outros resultados dessa CPI, se gerou essa
esse projeto de lei autorizando, em certos limites, doações de pessoas jurídicas. Foi exatamente para moralizar o baile, vamos dizer assim. Foi para combater o episódio de PC Farias, que era, numa época que era totalmente proibido. Curiosamente, agora nós estamos aqui discutindo a constitucionalidade disso e queremos voltar ao regime anterior, como se fosse a salvação da pátria, quando nós temos essa experiência histórica. Então, enfim, eu estou dando um pequeno resumo desse meu estudo, por isso que eu cheguei à conclusão de que o problema nosso em matéria de financiamento de campanha não é propriamente ser público, ser privado, ser... Né? O problema é de controle, o problema é de... Né? Eu acho até que, na medida que se restringe o financiamento privado, se vai conduzir à informalidade, se vai... a não ser que se diminua o custo ou o método de campanha, as campanhas têm um custo altíssimo. Então, o dinheiro vai sair de algum lugar. E se não sai pelas vias oficiais, sai pelas vias não oficiais. O que nós precisamos, no meu entender, é melhorar os mecanismos de controle. Talvez estabelecendo limites de gastos de campanha, um teto, e liberar as fontes. As fontes pode pegar de onde quer, mas só pode gastar tanto. Talvez seja um meio, claro que vai, um controle absoluto não existe. Não existe em nenhum país. Não. Escândalos de excesso de gastos ou de gastos mal havidos em matéria de campanha tem em todos os países. Tem nos Estados Unidos, tem na Alemanha, tem na Inglaterra, tem na Itália, tem no Brasil, tem na Argentina, tem no México. Enfim, tem que melhorar por aí. É um problema muito, no meu entender, muito mais de controle do que propriamente de constitucionalidade. Isso, não muito longe desse assunto, um julgamento que não é político, mas envolve políticos. Qual a memória que o senhor tem do julgamento do famoso caso Donadon? Eu participei do caso Donadon na fase de embargos de declaração, onde se discutia se era o STF que tinha que declarar a perda do mandato ou não. Porque lá no caso do Mensalão, se tinha decidido que sim, era o STF. Se eu tivesse, na época, no STF, eu teria votado diferente, como votei, nesse caso, Donadon, diferente. Qual seria o resumo da posição do senhor? Minha posição é que esse é um juízo, quem tem que fazer é o parlamento. Eu dou uma interpretação lá na Constituição que não vejo como ser diferente. E também não inventei nada, porque casualmente sobre esse tema eu tinha sido juiz do Tribunal Eleitoral lá no Rio Grande do Sul e tinha escrito um artigo sobre que lá pela Santa tocava exatamente nesse assunto. Eu já tinha posição desde aquela época. Também não vi argumentos novos. O caso do Donadon, então, eu participei dessa fase e deu uma inversão de maioria. No julgamento do Mensalão se decidiu que era o STF. Mas isso só se decidiu no Mensalão, porque num julgamento anterior o STF tinha dito que era o parlamento. Então houve uma oscilação. Quer dizer, eu diria até que, para usar uma linguagem do Barroso, no caso do Mensalão é que foi o ponto fora da curva. Porque a tradição no STF, já sobre esse assunto, era no sentido que cabia ao parlamento. Então no Mensalão foi diferente. E no caso do Donadon se restabeleceu a jurisprudência antiga. O STF foi mais rigoroso no caso do Mensalão, portanto?
Não, não é mais rigoroso, tinha uma posição diferente. Teve uma maioria ali. Entendeu diferente, com boas razões, não estou discutindo as razões. Mas, no meu entender, a jurisprudência antiga era melhor. E a que foi no caso do Donadon era melhor. O que aconteceu é que o Donadon foi lá para o parlamento e, no primeiro momento, o parlamento resolveu não decretar a perda de mandato. E aí se criou um problema, porque ele estava cumprindo pena privativa de liberdade. Ficou ruim para o parlamento, mas esse não é um problema do Supremo. Não. Se o parlamento quiser manter lá entre seus membros uma pessoa que está cumprindo pena, bom. Eu, a rigor, não vejo uma dúvida que diz assim, não, mas isso é incompatível. Eu não vejo, do ponto de vista constitucional, essa incompatibilidade, porque a prisão preventiva o Supremo pode decretar num parlamentar. Então, a prisão preventiva, ela não gera perda do mandato automaticamente, mas ele fica preso. Então, tem um exercício do cargo com um parlamentar preso. Essa hipótese está prevista na Constituição. Então, em tese, mas aí sim, é a questão política. Não? E o Donadon aconteceu isso. Ele, num primeiro momento, o parlamento não decretou a perda do mandato dele. Depois acabou fazendo uma outra votação. Mas isso é um problema do parlamento. Quer dizer, eu acho que esse respeito ao parlamento, que é outra coisa que eu acho que nós temos que fortalecer o parlamento, e talvez ele precise de fortalecimento justamente no momento que ele está mais enfraquecido. Quem está com muita força não precisa ser fortalecido. Eu acho que o parlamento precisa ser fortalecido quando está enfraquecido. E eu acho que nós estamos passando um momento que o parlamento está muito enfraquecido. Ele precisa ser fortalecido. Hein? Enfraquecido em que sentido? Não, enfraquecido no sentido da sua, vamos dizer assim, do seu significado na sociedade. Eu acho que ele está enfraquecido. Por um lado, pelo executivo, que vem de mais tempo, e por outro lado, sim, também pelo judiciário. Eu acho que ele está... Então, meu ponto de vista é que o judiciário não pode ocupar espaços do parlamento sob o fundamento de que o parlamento não está cumprindo a sua... Porque ele está fraco. Entendeu? Acho que tem que ter cuidado com isso, muito cuidado. Porque no momento que ele está fraco é que tem que ser ajudado, tem que ser fortalecido. A não ser que se queira dizer que o parlamento é dispensável numa sociedade democrática. Bom, parece que há tanto ninguém chega, né? Mas, por outro lado, o senhor acha que o Supremo está fortalecido? Acho que sim, né? Acho que sim. O Supremo tem uma grande vantagem em relação aos outros poderes. Que o Supremo se fortalece ou não se fortalece de acordo com decisões suas que ninguém pode mudar. Se o Executivo se fortalece mais do que deve, o Judiciário pode mudar. Mesma coisa o Legislativo. O Judiciário, quando ele se fortalece além das medidas, quem vai mudar?
Então, o judiciário tem que fazer uma autocontenção. É importante isso para o sistema democrático. No nosso sistema, no caso do judiciário, tem que haver uma autocontenção. Importante para a democracia. Como é que o senhor acha que essa autocontenção é ou pode ser feita? Não, autocontenção, vamos dizer assim, ter muito cuidado com cada espaço de poder. Nós temos, por exemplo, os nossos limites de intervenção em matéria legislativa, os nossos limites de intervenção mesmo em matéria executiva, que é mais comum a discussão do ponto de vista jurídico. Se discute muito o controle jurisdicional dos atos administrativos. Então, essa relação entre judiciário e executivo, ele tem bases teóricas mais firmes, mais criteriosas. Agora, as relações de controle do judiciário em matéria legislativa ainda são, eu acho que estão em vias de construção, especialmente numa época, depois da Constituição de 88, que se deu ao judiciário mecanismos novos de controle de atos legislativos. Por exemplo, a inconstitucionalidade por omissão, que é um instituto a ser construído ainda, e, sobretudo, o mandado de injunção. Mandado de injunção que produz uma decisão que é uma norma. Quer dizer, o mandado de injunção é um instrumento para suprir uma omissão do legislador. Significa dizer que a sentença do juiz, do judiciário, do Supremo, fundamentalmente, é uma sentença que vai produzir um provimento de caráter normativo. Ele vai preencher a lacuna do legislador. Então, mas a Constituição não diz que isso em todos os casos de omissão. Tem certos casos de omissão que cabe isso. Porque eu acho que aqui tem que se ter muito cuidado para não vamos dizer, trazer para o judiciário certos debates que, vamos dizer assim, que estão no legislativo e que não se encontrou uma solução porque a solução não está madura. Tem que respeitar o tempo do judiciário, do legislativo. E, sobretudo, tem que respeitar o tempo da sociedade. Muitas vezes, o legislativo não produz uma norma porque é uma questão polêmica no âmbito da sociedade. Não é um fenômeno brasileiro isso. Isso é em todo lugar do mundo. O juiz não tem essa opção. Eu acho que o juiz não pode simplesmente invadir uma área, se substituindo ao legislativo aquilo que é do legislativo. Tomar uma posição, tomar um tema polêmico do ponto de vista social, o judiciário simplesmente, sem razão, tomar uma posição. Se o senhor me permite uma provocação, é uma provocação, ou seja, só para ver o senhor reagir. Não havendo esse autocontrole, nós arriscamos uma ditadura do Poder Judiciário no Brasil? Claro, se for levado assim, não. Mas será o fim do judiciário também, porque nós não gostamos de ditadura, ninguém gosta. Não. Agora, é evidente que se fosse levar as últimas consequências, se o judiciário começa a dizer tudo que o legislativo tem que fazer e faz no lugar do legislativo, e se disser que o executivo vai dizer tudo que tem que fazer e faz no lugar do executivo, acabaram-se os outros poderes. É a ditadura. Claro que nós estamos, não estou dizendo que isso esteja acontecendo, ou que, respondendo uma pergunta,
do ponto de vista teórico, é isso. Aliás, quando se estuda o ativismo judicial, né, que também é um fenômeno né, que aparece na história, não só no Brasil, mas em outros países, o que se diz o que se chama isso aí é a ditadura do judiciário. A expressão é essa. Isso é se eu permite uma última pergunta, é relativa a um pouco do trabalho cotidiano. Você já falou sobre a TV Justiça, sobre o plenário, mas me parece que existe um certo diferencial em termos de volume de julgamentos, etc. No Supremo, que tem 2 processos para examinar por dia. Se isso foi um choque para o senhor, como é que o senhor lida com isso? Não foi choque para mim. Vamos dizer assim, eu acho que no Supremo o sistema de julgamento no plenário é diferente. E ele é um choque pelo seguinte, é diferente pelo seguinte, porque o Supremo tem uma pauta do plenário muito atrasada, quer dizer, muito congestionada. Eu não tinha essa experiência nos outros tribunais que eu passei. Nos outros tribunais que eu passei, na medida que o juiz prepara o julgamento, prepara o processo, prepara o voto, ele entra em pauta e é julgado. Demora 1 ou 2 sessões, ele é julgado. No Supremo, tem 700, 800 processos aguardando o julgamento. Estão pautados, estão prontos para julgar, mas é muito lento, está muito carregada a pauta do plenário, principalmente. Então, na verdade, o que se faz é uma outra pauta. Na sexta-feira, normalmente, sai a relação dos processos que vai efetivamente entrar no julgamento da quarta e da quinta. Então, para o relator fica mais fácil, mas para os outros ministros, eles têm esse período de fim de semana, e segunda e terça. Terça nós temos sessão das turmas, para se preparar para a quarta e quinta. Porque não adianta se preparar os 800 processos. O dia mais calmo no Supremo é sexta-feira de manhã. Para mim é o dia de folga, é o dia de domingo, porque terminou a sessão de quinta e não saiu a pauta da outra semana. Sexta-feira é um dia de glória. Você trabalha no final de semana? Geralmente a gente não pode passar um fim de semana todo folgado, justamente porque tem pouco tempo. Não vou dizer que eu trabalho assim como trabalho os outros dias, mas principalmente quando eu fico em Brasília, eu trabalho. Saudade do Rio Grande do Sul? A gente sempre tem. A gente mata a saudade também. Mas onde a gente tem raízes é que é importante. Ministro, eu me considero bastante satisfeito. A gente conseguiu fazer uma cobertura de toda a sua trajetória. Ótimo. Ficou muito claro qual é os principais dilemas, questões, suas ideias, em particular sobre o Supremo. A última pergunta sempre é sobre a sua trajetória, sobre a sua participação no Supremo. O senhor crê que alguma questão que não foi perguntada valeria a pena uma menção? Não que eu me lembre assim, nada significativo. Eu acho que eu estou pouco tempo, relativamente pouco tempo no Supremo, não tenho nem 2 anos no Supremo. Então eu tenho uma história curta ainda no Supremo. Agora, para mim está sendo muito gratificante, né? Muito importante. Acho que é uma posição que né, vai e desce qualquer um. Eu acho que é o ápice da carreira profissional. E acho que as minhas ideias básicas foram colocadas aí satisfatoriamente. Eu agradeço muitíssimo aí a oportunidade. Isso. Nós é que agradecemos imensamente, em nome da Fundação Getúlio Vargas, da equipe do projeto,
a sua imensa disponibilidade para o nosso projeto. Obrigadíssimo. Até mais.